Mas deixa eu só começar aqui apresentando todo mundo. Eu sou o Júlio Vasconcelos, sou sócio do Fundo Atlântico, também sou um dos fundadores do Fundo Canary. Só para explicar um pouquinho, a gente fundou o Canary em 2017, fundo focado em early stage, sempre tentando ser o primeiro cheque institucional que startups de tecnologia captam. E no final do ano passado a gente lançou um fundo novo chamado Atlântico, que é para investir em rodadas subsequentes ao Canary. Realmente com foco de série B, que a gente via como um gap relevante no mercado da América Latina. E aí, apresentando aqui a turma, aqui em cima, não sei se está todo mundo vendo em cima e embaixo, mas tem a Letícia Leite, que eu conheço há muito, muito tempo. A gente fez faculdade junto e ela depois foi a primeira pessoa a entrar no Peixe Urbano. Estava na equipe de fundadores, até entrou antes de um dos fundadores. E ficou lá, 6, 7 anos. Ficou mais tempo do que eu. E foi quem tocou toda a área de comunicação desde o começo. Então, dentro de comunicação, uma parte importante era essa parte de relações públicas, né, de PR, mas acho que a gente vai conversar hoje que PR ou RP é muito mais do que só interação com a imprensa, né? É uma questão de comunicação e marca, muitas vezes. E aqui a gente também tem o Guilherme Teles, que começou também a carreira em tecnologia dele lá no Peixe Urbano, lá atrás, em 2010, mas depois de fazer MBA, foi trabalhar no Uber, onde ele ficou 6 anos. Ele foi quem lançou a empresa no Brasil e ajudou a crescer a empresa ao que ela é hoje, né? Só para ter uma ideia, hoje o Brasil é o maior mercado do mundo da Uber, do ponto de vista de corridas, né, de volume, e também um dos mais rentáveis. Então, realmente, começou e traçou essa estratégia toda de comunicação, de marca, de relações institucionais que Uber fez. Então, achei que seriam duas ótimas pessoas para discutir essa questão de comunicação em relação com a imprensa, com todo mundo aqui hoje. Então, vamos começar aqui, vamos tentar manter isso aqui bem informal também, né? Manter um bate-papo. Então, sintam-se à vontade de fazerem perguntas uns para os outros, mas a ideia aqui é de começar um pouco de falar um pouco de por que investir em comunicação e RP, depois a gente seguir um pouco mais para a parte mais prática, né, de como fazer isso e eventualmente poder entrar em coisas bem mais táticas mesmo, específicas, de como tocar o dia a dia disso. Então, vou passar para vocês e perguntar um pouco de por que faz sentido pensar em relações públicas, relações com a imprensa, comunicação, para uma startup, e até quando começar a pensar nisso e como que essa estratégia deve evoluir ao longo da vida da empresa. Você, Guilherme, quer começar? Posso começar. A forma como eu vejo, assim, é meio no-brainer. Qualquer empresa deve pensar em estratégia de comunicação no primeiro dia. O que muda aqui é se você vai ter uma estratégia de comunicação onde o founder tem 3 bullet points na cabeça dele ou no Excel, ou se ele tem aí uma equipe com várias pessoas aí estruturando um plano muito mais robusto de estratégia. Mas se você deixar isso à deriva, primeiro que é um grande risco, né? Você não vai controlar a narrativa do que está ali. No primeiro momento que você tiver uma crise, isso pode ter um impacto grande aí no seu business. Mas segundo que é muita oportunidade, é oportunidade que literalmente você deixa ali em cima da mesa, que você não está usando aí por não ter uma estratégia de comunicação mais proativa. Muita gente me pergunta, mas eu sei que a gente vai discutir um pouco mais em cima disso, mas acho que uma coisa relacionada o que é meta para um time de comunicação, né? Eu vou ter uma estratégia, mas o que é, afinal, que eles vão fazer? E já começando a introduzir um pouco a forma como eu enxergo, o time de comunicação não tem uma meta em si só, não é que o diretor de comunicação chega e fala assim, essa aqui é a minha meta. Eles são meios para um fim. Então, você vai ter uma meta de trazer novos clientes, uma meta de repente, mudar uma regulamentação, de lançar um novo produto, e uma forma de fazer isso é através desse time de comunicação. Vamos explorar mais isso pela frente. Eu sei que tem outras perguntas que a gente consegue double-click nesse tema. Lê, o que você acha? Eu concordo 100% com o Guia. Eu adicionaria que, assim, o foco de muitas startups no início é o produto, né? Tipo, testar o produto, ter um produto maravilhoso, um produto que funciona bem, um produto que está começando a ter tração e tal. Mas
que adianta ter um produto legal se ninguém conhece esse produto, se ninguém conhece a empresa, se ninguém confia na empresa, se ninguém sabe o que está por trás desse produto. Então, eu acho que você tem que pensar sempre nas duas coisas, né? Ter um bom produto e como comunicar, enfim, um bom produto, uma boa empresa, ou serviço, o que seja, e como comunicar essa história para gerar não só clientes, mas parceiros, gerar candidatos para vaga de trabalho, gerar, enfim, no caso do peixe urbano a gente era B2C, né? Então, assim, a gente usou comunicação desde o início para meio que fincar aquela bandeira, né, de que a gente chegou e isso essa nossa história, serviu muito para fincar essa bandeira de sermos pioneiros, que é outro tema, eu acho que a gente pode falar também um pouco mais depois, mas isso foi muito importante. Depois foram surgindo outros concorrentes, outras empresas, e a gente virou uma referência, né, naquele mercado. Isso ajudou bastante. E pensando aí nos diferentes públicos, não só nos clientes, mas nos parceiros, nos investidores, nos candidatos para vagas, em todo esse mapa de públicos. E assim, eu acho que o exemplo do peixe urbano e do Uber são um pouco atípicos, né? Porque são empresas que quase que do D0 já tinham um fit muito forte com o mercado, né? Então, essa questão de se o produto vai ter um product market fit não existiu, né? Mas o que vocês diriam? Muita gente perguntou isso até no formulário, assim. Se a empresa ainda não tem um product market fit, você deveria estar investindo em RP, comunicação, ou só depois disso? Com certeza, assim, acho que a questão é o que é investindo em diferentes estágios, né? Então, talvez no primeiro momento a empresa tentando fazer isso mais tangível, a empresa nem lançou um produto e ela tem medo de que outras pessoas vejam a oportunidade desse espaço que ela está explorando. Isso é uma estratégia. Você ficar meio que below the radar, você ficar aí escondido, é uma estratégia de comunicação. E tem coisas, inclusive, que você pode fazer para dentro do possível você blindar a sua empresa para proteger isso, para não chamar mais atenção do que você quer. Mas mesmo antes de lançar um produto, você provavelmente tem que recrutar, você quer trazer pessoas. Vamos fazer uma estratégia de comunicação falando que existe uma empresa fazendo isso e com isso provavelmente você vai conseguir nos meios certos gerar interesse aí de alguns potenciais candidatos. Então, eu acho que em qualquer estágio as empresas têm alguma coisa que é a coisa mais importante ou as coisas mais importantes que elas precisam, mesmo antes de ter um produto. E comunicação é uma das formas mais importantes e talvez um dos low-hanging fruits aí que você pode investir e que pode trazer um retorno aí para atingir esse seu objetivo no estágio que você tiver. Acho que o bom ponto assim, é esse aí que você falou aí, que talvez a sua estratégia de comunicação pode até ser de não comunicar, né? E como que você fica fora da imprensa ou não atrai nenhuma crítica ou visibilidade que você não quer no momento que você não quer, né? Vamos... Léo, não sei se... Eu adicionaria um ponto que é assim, no início, se você ainda não... Você pode não ter todos os detalhes do seu modelo de negócio, você não vai ter, né? Com certeza não vai ter ainda tudo plano perfeito, nada disso. Mas em grande, assim, acho que muitas vezes você já pode começar a contar a sua história falando assim das mensagens mais amplas, né? Por exemplo, no caso do peixe urbano, a gente não começou já falando a oferta vai durar 24 horas, vai ter isso, vai ser assim a regra, vai ser a gente quer ser uma empresa de e-commerce local e a gente vai trazer em grandes linhas, entendeu? Vai aproximar pessoas de serviços locais em suas cidades através da internet. Assim, você focando numa mensagem mais ampla, você se dá margem para ir adaptando. E não tem nada de errado você adaptar o seu modelo, até inclusive esperado. E assim, acho que se você se apegar ao discurso de empreendedorismo, onde é normal, é natural ter falhas, é normal adaptar
isso, de certa forma, até gera empatia. No nosso caso, gerou muita empatia. A gente não tinha medo de errar, a gente falava, olha, a gente errou, agora a gente adaptou, a gente aprendeu, a gente melhorou da seguinte forma, a gente mudou de ideia, mudou de plano. Isso nunca foi motivo para ficar com receio de ir para a imprensa. Pelo contrário, a gente dava um spin positivo de que a gente sonha grande, a gente não tem todas as respostas, mas a gente é pé no chão e humilde e a gente vai adaptando, né? E quando você fala quando você concentra nas mensagens mais macros, de tanto você repetir aquele negócio, ainda que não seja a realidade no momento atual, você aumenta as chances daquilo virar realidade. Então, se você falar o tempo inteiro, a gente quer construir uma empresa, sei lá, confiável, que estou tentando pensar em algum exemplo assim, mas a gente é a melhor empresa de educação do Brasil porque a gente vai ter os melhores cursos, os melhores recursos, isso, aquilo outro. Pode ser que você não tenha ainda, no primeiro dia você não vai ter, mas o fato de você falar que você está almejando chegar lá, você já vai colocando as sementes para ir uma coisa você fala, faz, entrega, fala, faz, entrega, e essas coisas têm que ir acompanhando, né, para uma reforçar a outra. E vamos falar um pouco assim de como fazer isso, né? Assim, como que de fato a gente vai colocar essa estratégia de comunicação na prática. Pensa no D0, uma empresa pequena que talvez tem poucos recursos ainda. O que vocês acham que as empresas deveriam fazer dentro de casa? O que deveriam fazer com uma agência? E se deveriam ter uma agência? E também pensando nessa questão de agência e dentro de casa, qual que é o mix certo? Como escolher a agência? Fala talvez você um pouco, Letícia, aí, de como pensar nessa questão de agência versus in-house. Tá. Bom, eu sou grande fã de ter agência. E eu vou explicar os motivos que eu acho que fazem isso valer a pena. Só que eu entendo que no começo, dependendo da fase da empresa, dos recursos, isso pode não ser possível. Para mim, o primeiro passo é trazer alguém para dentro do time interno, para dentro de casa, né? Esse passo vem antes de trazer uma agência, porque não adianta você ter a melhor agência do mundo se você não tem alguém dentro de casa que entenda de comunicação, que entenda bem o seu modelo de negócios e que entenda também o mundo de mídia, o mundo de comunicação, o mundo das agências, como funciona, o que esperar, o que cobrar, e essa pessoa que possa fazer essa ponte. Se você não tem essa pessoa, você vai contratar a melhor agência do mundo, a agência não vai conseguir trabalhar sozinha ou vai ficar indo, enfim, diretamente no CEO ou em outros executivos que talvez ou não tenham isso exatamente como prioridade ou que não entendam tão bem do assunto. Mas aí vamos pensar que você tem uma empresa de 10 pessoas. Você acha que uma das 10 aí deveria ser uma pessoa que é uma especialista em comunicação? Ou assim, porque acho que você está descrevendo uma pessoa relativamente experiente e sênior nessa parte de conhecimento de relações públicas, né? Se você não tem esse conhecimento dentro de casa, deveria ser o quê? O fundador ou a CEO que faz isso? Ou você, assim, enfim, como é que você faz isso, né? Sem trazer uma pessoa super sênior e pesada para fazer dentro de casa? Bom, usando o exemplo do peixe urbano, que é um dos caminhos, no nosso caso, eu tinha o background de comunicação, mas no início da empresa eu fazia um pouco de tudo. Eu não cuidava exclusivamente de comunicação. Enfim, fechava até ofertas, trabalhava com recursos humanos, eu fazia de tudo. Mas dentro ali das coisas que eu fazia estava a comunicação, que era uma coisa que eu entendia bem. Então eu tinha aquela pessoa, apesar dela não ser exclusivamente dedicada a isso, né? E aí depois a empresa foi crescendo e eu cada vez mais fui podendo focar nessa área e até ficar exclusivamente focada nisso, que era grande o suficiente para fazer sentido. No caso, assim, pensando numa empresa bem early stage e tal, se você não tem recurso para trazer pelo menos uma pessoa que seja sênior o suficiente
que entenda de comunicação e ela pode fazer outras coisas, ou uma pessoa, no mínimo, manager, assim, tem que ter uma senioridade mínima para que essa pessoa possa te guiar. Se ela for júnior demais, você que vai acabar tendo que guiar ela e vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, assim, se você consegue trazer essa pessoa, ótimo, primeiro passo. Se você não consegue, talvez você possa explorar, trazer alguém, uma consultora, um freelancer, alguém de fora que você consiga contratar para te dar esse apoio até que você consiga contratar alguém interno. Agora, assim, esse é o passo. Não adianta contratar agência se não tem ninguém para tomar, assim, para fazer a ponte com a agência. Você vai gastar dinheiro com a agência. Deixa eu te interromper um pouquinho, ver o que o Gui acha dessa questão aí de agência versus dentro de casa, e depois eu quero saber de vocês dois como avaliar uma agência, como contratar uma agência. Vou tentar trazer um pouco do exemplo da Uber para ficar bem concreto. Assim, acho que no primeiro dia aqui no Brasil, eu não tinha nenhum profissional ainda de comunicação, então eu tive que fazer esse trabalho junto com a agência que, por acaso, a Uber já tinha contratado. E, de novo, assim, pegando a pergunta anterior que a gente falou, o produto não tinha sido lançado, a gente não tinha nenhuma viagem ainda de Uber, e eu fiz um roadshow aí por vários jornalistas pelo Brasil para explicar um pouco o que estava chegando, o que era Uber, por que isso era tão importante. Porque uma coisa que a gente fala muito é que você tem que fazer amigos antes de você precisar deles. Então, e a educação, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, que é complexo, que tem várias, frequentemente, polêmicas, é muito importante você chegar para essas pessoas o quanto antes possível, para esses jornalistas, antes de lançar um produto, e depende, de novo, se você não tem recursos, você mesmo, founder, e falar, olha, eu queria já te explicar o que eu vou fazer, por que isso é importante, por que isso pode trazer uma grande mudança pela frente. Num primeiro momento, assim, não se surpreenda se grande parte dessas pessoas conseguir entender só 10% do que você está falando, normal. Mas é um processo, e quando a gente fala de tecnologia disruptiva, é normal que esse processo evolua. Agora, voltando ao papel da agência. Nesse primeiro momento, isso linka um pouco em como desenhar uma estratégia, né? A minha estratégia nesse primeiro momento era, eu quero trazer um boost de comunicação. Eu quero, no primeiro momento que eu tenho uma viagem de Uber, que saia em todos os jornais e que eles saibam do que eles estão falando e por que isso pode ser tão grande. Então, eu trabalhei junto com a agência e a gente tentou falar, ok, isso é o que a gente quer conseguir. Quais são as principais mensagens que a gente quer entregar? Que é um produto novo, que ele é conveniente, que ele é barato e que ele é seguro. Perfeito. São as 4 mensagens que a gente vai repetir vez após vez, porque é difícil. Você tem que repetir as mesmas mensagens para elas de fato fincarem. Agora, quem são as principais pessoas que a gente quer atingir nesse primeiro momento? Eu quero aqueles early adopters, eu quero aquelas pessoas que leem sobre comunicação. Quais são os veículos que essas pessoas olham? É o caderno de tecnologia do jornal tal, é essa revista tal. Tudo bem, quem que é o jornalista que entende melhor disso, que vai estar interessado? Esse tipo de inteligência foi a agência que ajudou a gente. Então, foi eu sentado com a agência, pegando a minha estratégia junto com eles, e eles começando a falar, olha, mapeando quem são os jornalistas que iam se interessar por esse tópico e como vender esse peixe para eles para que eventualmente isso se tornasse uma matéria. Então, parte do trabalho da agência é justamente isso. Então, eu peguei um exemplo um pouco menor de estratégia, mas imagina que você vai lançar um produto, novo da sua empresa. Você define que você quer ter uma grande amplitude de cobertura desse produto novo. Você quer que as pessoas saibam no D1 que esse produto foi lançado. Tudo bem, é muito melhor se você já criou esse relacionamento com os jornalistas. E aí a agência pode ajudar muito. Assim, você não vai conseguir com uma pessoa de comunicação ou só com você criar esse relacionamento. Você faz junto com a agência essa estratégia, qual que é exatamente os key points que você quer cobrir nessa divulgação, e daí você passa e faz esse roadshow pelos jornalistas vendendo um pouco disso. Agora, muita gente pergunta, mas por que ter uma estratégia de comunicação se já tem uma estratégia de marketing? São coisas complementares. De repente, eles têm o mesmo fim, mas são meios diferentes de atingir o mesmo objetivo. E é muito melhor quando você tem um terceiro falando por você do que você mesmo se defendendo. Então, uma coisa é eu falar, acabamos de lançar Uber, é incrível. Outra coisa é um jornalista que usou, que aprendeu e que está defendendo isso. Principalmente nos momentos de crise, né? Quando você tem uma crise, uma coisa sou eu colocar os argumentos, outra coisa são pessoas que ao longo desse tempo criou um relacionamento, eu fui educando, que vão estar ali na frente e vão push back e vão conseguir ser mais proativo em relação às mensagens que a gente quer rebater. E além disso, assim, concordo totalmente que essa é uma das grandes vantagens de RP, né? Ter um terceiro que tem
credibilidade, visibilidade falando sobre você infinitamente melhor do que você falando sobre você mesmo. Então, e a outra coisa é que o RP é inicial. Então, assim, você vai plantando as sementinhas e vai fazendo um trabalho consistente de RP para construir uma imagem, para começar a escalar essa comunicação, para começar a viralizar. Isso pode ganhar uma proporção bem grande e de forma orgânica, né? De forma orgânica, que é o mais bacana, assim, que... E ao contratar uma agência, o que vocês estão procurando? Assim, como é que você sugere que alguém contrata uma agência no D0? Bom, vou pegar essa. Assim, eu prefiro ser peixe grande em aquário pequeno do que ao contrário, né? Então, assim, se eu sou uma empresa pequena, uma startup, eu prefiro procurar uma agência de pequeno ou médio porte que vai me dar atenção, que vai dar importância para a minha conta, né? Outra coisa importante é não, assim, obviamente buscar indicações, buscar referências e tal, em agências que trabalham com outras startups, com empresas que têm essa mesma pegada. Isso ajuda, porque você pode inclusive pegar carona em diversas pautas de setor e tal. Então abre muitas portas. Ele já tem relacionamento com jornalistas desse mundo. Do seu mundo. Agora, outra coisa não basta escolher uma agência boa, você tem que escolher um time bom dentro da agência. E isso faz toda a diferença. Então, procurar saber assim, qual é o time que vai atender minha conta, quais outros clientes eles atendem. Se o time, ou o time pode ser uma pessoa dentro da agência, né, que geralmente mas se essa uma pessoa tiver 5, 6 outros clientes ou clientes muito maiores que você, que não tem nada a ver com a sua indústria, talvez você vai ficar meio que ali de lado, tendo que ficar cobrando muito para ter algum resultado. Então é importante entender com quem você está dividindo ali o recurso. E eu acho que, assim, outra dica boa, acho que seria pedir exemplos de press releases e outras coisas que aquele time especificamente tenha feito. Porque é incrível a diferença de habilidade técnica e competência tudo entre os funcionários da mesma agência. Né? Então você fala assim, deixa eu ver alguns exemplos aqui de trabalho que essa pessoa, que esse time já fez. Às vezes lendo ali o press release, você já vê que o negócio está mal escrito, cheio de erro, não teve muita atenção aos detalhes, e aquilo sendo o exemplar que eles te mandam, você já tem uma prévia do que vai ser mais para frente quando está mais no dia a dia. Então, deixa até antes de perguntar pro Guilherme se ele tem algo a adicionar, eu queria até contar a nossa história lá do peixe, como é que a gente fez, porque bem no começo a gente foi trabalhar com o Nelson, né, que foi o cara que depois fundou a NR7 e a Seven. Acho que a gente foi o primeiro cliente deles, né? Então, assim, Então, eu acho que também quando você pega uma agência bem pequena, mas que tem um líder ou um fundador que já tem bastante experiência, já é sênior no mercado, e que meio que você acaba sendo o primeiro cliente que coloca aquela pessoa, de fato, em business, você acaba tendo uma pessoa que vai trabalhar e dar tudo para você dar certo, porque você dando certo vai fazer com que aquela agência dê certo, né? E acho que foi um pouco do nosso caso, né? A gente foi o primeiro cliente, deu certo para ele, isso trouxe outros clientes, mas a gente sempre teve uma linha direta com uma pessoa muito experiente lá dentro. Então, você também acaba mantendo uma certa consistência na equipe de atendimento, né? Porque uma coisa que acaba acontecendo muito em agência de RP é que, assim, o turnover de gente é muito alto. Então, assim, não ficaria surpreso que cada 6 meses a equipe toda mude. Então, você ter uma pessoa sênior, experiente, que você gosta e que gosta de você e quer dar tudo por você, que vai ficar lá por muitos anos, acho que isso vale ouro. Então, eu pensaria muito do que a Letícia falou, de pegar uma agência pequena, onde você é super relevante e você tem um profissional ali que realmente tá dando tudo pelo seu sucesso. Não sei, Gui, se você tem alguma coisa a adicionar aqui. Não, Ou então eu acho que esse é exatamente o principal ponto. Assim, você tem que ser relevante dentro da agência e não é a pessoa que faz o seu atendimento, são as pessoas que vão trabalhar com você no dia a dia. Agora, uma pergunta que não sei se a gente começou a falar, mas não sei se ficou claro para todo mundo, né? Fazendo o ponto contrário. Então, por que eu tenho que ter um profissional interno se eu vou ter tanta agência?
São coisas, do mesmo jeito que você tem um time, eventualmente, de advogados, mas você tem escritório de advocacia, você tem um time de marketing, você trabalha com agência. Você precisa dessa relação. Alguém da agência nunca vai entender do seu negócio tão bem quanto alguém que trabalha diretamente por você. Os objetivos nunca vão estar exatamente alinhados. Então, como é que isso funcionava na Uber? Chegou um ponto onde eu não precisava chegar para o meu time de comunicação e falar o que eu estava esperando deles. O time de comunicação tinha uma relação simbiótica com todas as outras áreas, seja de marketing, seja de políticas públicas, seja de outros produtos. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, porque eles estavam participando das reuniões. Então, eles viviam aquela estratégia da empresa, eles sabiam que era importante. Então, eles, entendendo essa estratégia, eles iam para a agência e executavam isso. Eu não precisava chegar, imagina o contrário, né? Onde eu não tivesse ninguém interno. Bom, então eu teria que chegar para a agência o tempo todo, proativamente, e pautá-los, explicar para eles o que está acontecendo na empresa, explicar o que é importante e falar, olha, é isso que eu quero entregar. E fatalmente, como tem tantos detalhes, na hora da execução isso já está errado. Então você precisa de alguém, mesmo que seja uma pessoa só, o tempo todo te ajudando dentro disso. Colocando ponto extremo, a agência que a gente trabalhava na Uber, depois de um tempo, eles trouxeram pessoas para ficar dentro da Uber. Então, tinha 2 funcionários da agência que ficavam ali. Ainda assim, não tinha como esses funcionários, mesmo estando participando do dia a dia, entenderem tanto do negócio quanto o meu próprio time de comunicação. Então, é uma diferença imensa. Assim, você sempre vai precisar de alguém dentro fazendo esse trabalho. Se é uma empresa pequena, se você não tem recurso para contratar, vai ser você, founder, que vai ter que dedicar uma parte do seu tempo para listar ali o que é importante, qual é a estratégia, para passar isso para a agência executar. Sim, e aí você founder, você tem que ver assim, qual é o tempo que eu tenho para dedicar a isso e se vale a pena eu contratar uma pessoa para que eu não vire gargalo ou uma pessoa que realmente me ajude, voltando àquele meu ponto, né? Tipo, mas eu sem dúvida, assim, eu acho que você não pode contratar uma agência e esperar que eles vão chegar para você com um plano de comunicação na bandeja, com aqui, você tem que falar para eles, olha, os nossos objetivos são esses, as nossas fortalezas são essas, as nossas fraquezas são essas, os nossos públicos-alvos são esses, explicar o modelo de negócio. Só para dar um exemplo, para tentar concretizar um pouco, eu, depois do Peixe Urbano, trabalhei para Bidu e ThinkSeg, que era uma startup de seguros. No caso da ThinkSeg, era uma empresa que se posicionava, queria ser vista como uma seguradora frente aos consumidores, mas ao mesmo tempo ela não era uma seguradora, ela era uma corretora que empacotava produtos de seguradoras tradicionais. Então, coisa para uma agência de RP entender como é que esse mundo funciona é muito complexo. Então, a gente tinha que se posicionar como seguradora, ao mesmo tempo não pisar no pé das seguradoras, porque elas eram nossas parceiras e a gente precisava delas para montar nossos produtos. Então, assim, a gente está fazendo uma disrupção no modelo, sem pisar no pé. É uma coisa muito delicada que só uma pessoa que está dentro da empresa e que entende aquele mercado vai conseguir trazer isso para o plano de comunicação e ver a melhor forma de executar isso, de implementar uma estratégia que faça sentido, né? Meus últimos centavos aí sobre time interno, mas trazer uma pessoa boa é difícil. E, por outro lado, uma pessoa boa de comunicação vale por 10 pessoas ruins. E provavelmente custa 5 vezes mais também. Mas ainda assim vale muito a pena. Vamos falar um pouco assim de gente que está, assim, tem gente que é um pouco cética, vamos dizer, sobre o valor de RP, imprensa, comunicação de forma geral. Assim, eu acho que a gente, todo mundo aqui é bem analítico, né? Então a gente gosta muito de medir as coisas, né? Medir os resultados. E acho que comunicação é uma coisa difícil às vezes de medir. Queria saber vocês, como é que vocês mediam o desempenho da equipe de comunicação, da agência de RP, e como é que vocês não só mediam, mas como é que vocês conseguiam fazer com que isso de fato estivesse mexendo naqueles indicadores que eram os objetivos estratégicos da empresa? A gente tinha, na Uber, a gente tinha através da agência um dashboard que a gente conseguia monitorar o que era importante para a gente. Então, a gente tinha matérias que saíram, total de matérias, quantas tinham sido positivas, quantas tinham sido negativas, quantas tinham sido neutras, quantas
Dessas que foram negativas, a gente conseguiu colocar o nosso posicionamento, que é uma coisa extremamente importante. A gente conseguiu monitorar menções em redes sociais, quantas foram positivas, quantas foram negativas. Acho que tudo isso, não, vou deixar bem claro, assim, você não consegue colocar exatamente na ponta do papel qual que é o retorno que você está tendo sobre o dólar que você está gastando no real com a agência. É muito difícil. É como investimento em marca. Você não consegue. Chega uma hora que você vai ter um limpa feito ali. Mas você consegue ter proxy, você consegue ter indicativo sobre isso. Um exemplo que eu dou é a gente fez uma campanha gigantesca sobre segurança. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem pela razão de existência de uma agência de comunicação, de um trabalho de comunicação ou de marketing, é para você fechar um pouco desse gap entre realidade e percepção. Então, no caso da Uber, a gente fazia várias verificações de tecidos criminais, tinha toda uma tecnologia por trás para garantir a segurança. Mas não adiantava a gente ter tudo isso se na ponta o passageiro não tinha o sentimento de que ele era seguro. Então, parte de fechar do trabalho nesse caso que a gente tinha era para fechar esse gap, para que de fato você tivesse um alinhamento muito maior entre a percepção de segurança e a realidade da segurança. E isso, claro, é repetir a mensagem, é via marketing, é via comunicação. Só que imagina que você faz todo um trabalho de comunicação, toda uma estratégia de marketing, e de repente sai na capa do UOL que o motorista foi assassinado, o motorista parceiro da Uber foi assassinado. Quando você olhava isso nas métricas, nos termômetros, assim, tinha sido um mês extremamente negativo por causa de uma notícia que teve todo esse spillover. O que fazer sobre isso, né? E de novo, você deixa de investir em marketing, você deixa de investir em comunicação porque os números ali não estão entregando? Não, é um processo. Você também tem que entender que algumas dessas coisas demoram tempo. Então, você vai repetir aquela mensagem, você fala, olha, é seguro, esses são os momentos. Primeiro, os jornalistas vão entender isso, porque é um processo educar essas pessoas, vão ser convencidos. Aos poucos, eles vão começar a escrever sobre isso. Aos poucos, você começa a criar uma reputação. E reputação é extremamente importante, porque quando tem uma crise, a reputação é o que vai fazer o jornalista parar e pensar assim, não, vou escrever uma coisa positiva sobre a Uber, vou tentar entender o lado deles, ou vou simplesmente ver uma coisa negativa, vou chover no molhado e vou ser negativo também. Então, é um pouco desse processo que a gente fazia. Mas, quando você começa a ver as tendências desse dashboard que a gente criou, você via claramente que, principalmente assim, nesse tema de segurança, a coisa estava melhorando. Então, no começo, por exemplo, se falava, era o motorista da Uber. Depois, não, agora é um motorista de aplicativo, nem todos são motoristas da Uber. Depois começou a falar, não, mas isso é o que a Uber já faz. A gente começou a ver artigos que antes saíam e que a gente sabia que de situações que não faziam sentido, porque o nosso sistema bloqueava isso, que deixaram de sair. Então, você começa a ter algumas formas de triangular e ver que isso está dando resultado. Agora, não vai ser igual performance marketing, que você coloca ali o custo de aquisição de cliente e vê exatamente quanto isso está gerando de retorno. Tem um LIPA feito. O que você acha, Letícia? Você está no mudo. Você está no mudo, Desculpa, complementando o que você disse, assim, a gente enxergava o impacto de diversas formas, a gente tentava quantificar o máximo possível, eu vou chegar um pouco em como a gente fazia isso, mas antes desse passo, por exemplo, a equipe de vendas do Peixe Urbano, quando chegava para um parceiro, ou um potencial parceiro, e falava, olha, a gente saiu no New York Times, a gente, sei lá, capa da Veja, a gente fez parceria com o Luciano Huck, ele é um dos nossos investidores, que isso é RP também, né? E isso, às vezes, era fazia a diferença entre o cara acreditar no Peixe Urbano. Quem é Peixe Urbano? Uma empresa que tem nome de peixe, que não sei o que, né? Agora a gente chegava lá com business card. Olha, nós somos uma empresa séria, a gente já saiu em vários canais e tal, prestigiosos e tal. Então, isso ajudava a equipe de vendas, candidatos de vaga chegavam no Peixe Urbano, como é que vocês souberam sobre o Peixe Urbano? Como é que vocês encontraram a gente? Por que vocês querem trabalhar aqui? Muitas vezes isso chegava, eu vi uma palestra do Júlio na minha universidade. Isso também é RP, não é só o artigo que sai no jornal, né? Então, era assim, enfim, é difícil quantificar, concordo com o Gui, mas pelo menos assim, pensando só na parte de imprensa, como é que a gente fazia? Eu criei um termômetro que basicamente colocava pesos, tá? Porque assim,
na importância do veículo, por exemplo, o veículo é nacional, é um dos Tier 1 nacional, então isso vale muito. Se você conseguir emplacar uma matéria ali, vale muito mais do que o blog do seu João, sei lá onde, obviamente. Agora, se a matéria que saiu na Veja, vamos supor, foi uma matéria negativa, isso despenca a pontuação, é máximo negativo. Se a matéria foi positiva, então a gente era bem detalhado, tinha muitos pesos para tentar criar um termômetro que dizia para a gente como é que está a nossa... como é que a gente está aparecendo na mídia? Está positivo e está atingindo muita gente de forma positiva? A gente tinha uma numeração e isso nos dava uma base para a gente sempre tentar melhorar aquela nossa pontuação, né? Então, mês a mês, vamos melhorar vou chutar, assim, a gente tem pontuação do termômetro esse mês é 300, mês que vem eu vou tentar 350, mês que vem eu vou tentar 400. Não era dólar, tá? Não era dólar, mas era uma forma quantificada de quantificar o nosso trabalho e como a gente estava conseguindo melhorar todos os dias em cima desse trabalho. Uma outra forma de usar o termômetro era, por exemplo, cada cidade era bem granular, assim, granular o negócio. Cada cidade tinha a sua própria pontuação, tá? Então, por exemplo, a gente está saindo na mídia direto no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, mas a gente está com uma pontuação super baixa em Brasília, Salvador e, sei lá, não sei aonde. Então, cara, mês que vem vamos focar nessas cidades que são importantes para o nosso faturamento e a gente tem presença muito baixa na imprensa de lá. Então, a gente formava a nossa estratégia de PR com o input desse termômetro, para tentar sempre estar com uma presença muito positiva e muito ampla nas cidades que faziam mais diferença para a gente em termos de faturamento, né? Depois eu posso compartilhar assim, com quem quiser um pouco mais de detalhes sobre o termômetro, quais eram esses pesos e tudo mais. Eu até tentei buscar aqui antes do... Eu ia falar assim, eu me lembro também que a gente tinha, assim, porque muita gente tem como meta, quer dizer, várias empresas a parte de SEO e tráfego orgânico de busca é relevante, né? Então eu lembro que a gente também tinha até alguns campos ali que era, a matéria linkou para a gente, qual que é o page rank daquele jornal, daquela revista. Então até algumas métricas assim de SEO, por exemplo, a gente incluía ali. E aí depois outra coisa que a gente conseguia fazer, assim, duas coisas que a gente media, né? A gente media por cidade, por trimestre, reconhecimento da marca, né? Então, assim, a gente literalmente São Paulo parava 400 pessoas na rua, no meio da Avenida Paulista e perguntava: você conhece compras coletivas? Quais sites que você conhece? Você conhece peixe urbano? Então, assim, a gente chegou num momento que, pegando assim São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você parava uma pessoa na rua, numa rua principal, mais de 75% das pessoas conheciam a empresa. Então, você tinha assim, um recall gigante da marca e depois de perguntar como é que você compara, sei lá, o peixe urbano com o Groupon para a parte de qualidade das ofertas, confiabilidade, N fatores. Então, a gente tinha também um pouco do resultado que a gente estava buscando e sabia se a gente tinha uma presença forte, um desempenho forte na imprensa daquela cidade, como que isso poderia impactar o resultado perante o consumidor de reconhecimento e valor da marca, né? E a outra coisa que a gente também sempre media era a diferença em comissão que a gente conseguia cobrar versus a concorrência. A gente conseguia ver muito claramente que a nossa marca era muito mais forte perante os parceiros, né, os donos de restaurante, spa, etc., em algumas cidades onde às vezes a gente tinha uma marca melhor. Então você conseguia ver, claro que não é linear, assim, o A mais B é igual a C, mas você conseguia ver muito claramente que aquelas cidades onde tinha uma presença forte na imprensa ou do ponto de vista de relações públicas, a gente tinha um desempenho melhor tanto com o consumidor quanto parceiro. Mas vamos mudar agora um pouquinho, vamos falar de coisa ruim agora. Vou começar com o Gui. Acho uma pergunta aqui do Renato Freitas, que acho que é boa e acho que capta muito da questão de crise, que ele perguntou aqui, pediu para você contar um pouco sobre como foi lidar com a crise de RP relacionada à imagem da cultura da Uber lá por volta de 2016, 2017,
assim, qual foi o impacto disso e como é que vocês fizeram isso? Depois pedi para a Letícia também contar alguns exemplos aí de crises e problemas. Acho que vocês dois, assim, de como lidar com esses problemas. Tiveram alguns. Uhum. Eu acho que, pensando nesse framework de percepção e realidade, é muito mais fácil você lidar com qualquer tipo de crise quando ela é uma crise de percepção que não está embasada numa realidade. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, por exemplo, de reputação da Uber, acho que quando a gente olhava para Estados Unidos e um pouco das coisas que aconteciam lá e o que gerou um pouco dessa crise de reputação, né, teve até um testemunho de ex-funcionários, a gente via que alguns funcionários já tinham se manifestado contra a Uber publicamente, você tinha motoristas fazendo isso, então era muito difícil você combater isso, mudar essa percepção, quando você tinha pelo menos alguns pontos ali de realidade. O Brasil era muito dissociado, o Brasil é muito dissociado. A gente é a maior operação hoje do mundo, quando eu saí, eu tinha mais de 1.000 funcionários, e com a nossa própria cultura. Acho que desde sempre, desde o primeiro dia, até por uma questão da Uber subestimar o potencial do Brasil, a gente teve muita independência. E a cultura acaba sendo as pessoas que você contrata. Quando você tem um time de 1.000 pessoas, eles olham muito mais para a cultura local, para os líderes locais, do que para as pessoas de fora. Então, o resultado disso é que essa crise de reputação que a Uber passou em 2016, 17, 18, ela tinha muito mais impacto para Estados Unidos do que para a Uber Brasil. Então, quando os meus funcionários olhavam e falavam assim, a gente não, sabe, as coisas que a gente está lendo na imprensa, as coisas que a gente está ouvindo, elas não refletem como a gente se sente, não refletem a nossa realidade. Então, internamente, isso não tinha impacto na moral interna, porque as pessoas não se identificavam com isso. Externamente, eu acho que até pensando do lado do motorista, a gente comparava um pouco a satisfação do motorista da Uber no Brasil com outros lugares do mundo, e eram os lugares onde eles estavam mais bem satisfeitos. Então, o resumo disso é onde eu comecei. Acho que quando você tem uma base de realidade para se defender, você pode ser 100% transparente, porque os argumentos para onde você trazer a sua linha de raciocínio, eles vão estar do seu lado. E é um pouco disso que a gente fez aí quando teve algumas dessas crises. Assim, a gente era muito confiante nas decisões que a gente tinha tomado, a gente não tinha nada para esconder, e essa foi só um dos exemplos aí onde a gente, assim, sendo mais específico, eu fiz alguma pesquisa interna com os funcionários, a gente tentava ver como estava o NPS. O NPS do Brasil também, o índice de satisfação do Brasil era dos maiores do mundo, era o maior do mundo, quando você olhava por país. A taxa de atrito, né, as pessoas que saíam da Uber no Brasil também era a menor do mundo, então as pessoas estavam satisfeitas, elas estavam continuando na empresa e elas não se sentiam conectadas com o que estava acontecendo lá fora. Você não tinha um problema de realidade. Então, vamos trazer a percepção, que é justamente a parte de comunicação externa. Vamos trazer jornalistas. A gente fez alguns jornalistas, trouxeram, eles conversaram com as pessoas, com os motoristas, e viam que não existiam isso. Como não tinha matéria, isso não gerou uma crise para a Uber no Brasil. Porque você tinha, no caso, sabendo dessa crise toda mundial, tá? Você pode se preparar bem também, buscando os argumentos, buscando dados que falavam diferente disso, né, para poder expor outra realidade para os jornalistas. Com certeza. Acho que tem casos tem casos onde vale a pena você proativamente se defender até antes da crise explodir. Tipo, se você já sabe que isso está acontecendo lá fora, você já começa a martelar no Brasil que os funcionários estão satisfeitos, os motoristas estão satisfeitos, talvez você divulgue esses dados de pesquisa, então você já pode ir fazendo, inclusive, um trabalho proativo para evitar que uma matéria negativa possa explodir, possa viralizar e tal, então, né? Mas tem outros casos onde tem outros casos onde você eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, onde vale a pena você simplesmente evitar e fazer o menos possível, assim, dependendo do tipo de crise, né? Então, vou falar aqui de 3 exemplos. Um exemplo foi o aniversário do Peixe Urbano de 1 ano, a gente botou oferta de 1 centavo no ar, o site explodiu,
enfim, servidor fora do ar, ninguém conseguia comprar nada. Isso, no primeiro momento, gerou muita reclamação nas redes sociais, em tudo que é lugar. Nesse caso, o Júlio até fez um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. Júlio visivelmente abatido, sem dormir há não sei quantos dias, tal. Dava para ver que era um pedido de desculpa sincero, explicando quais tinham sido, né, quais eram as intenções ali, o que aconteceu de errado e principalmente o que a gente vai fazer para consertar. Assim, não só pedido de desculpa vazio, mas assim, tá, então a gente não quer que ninguém fique sem as ofertas, a gente vai então prolongar e tal, e blá blá blá. Então, mostrar quando alguma coisa dá errada, dar as caras, assim, nesse caso, né, fazia sentido dar uma satisfação para as pessoas, pedido sincero de desculpa e propondo ali alguma coisa, uma ação, né, que mostre que você aprendeu e está tentando consertar, e não só um pedido de desculpa vazio. Outra situação foi caso de umas ofertas de viagem. Alguns parceiros do Peixe Urbano, agências de viagem na época, venderam muitos cupons e depois sumiram no mapa. Deram meio que calote e sumiram. Isso gerou também as pessoas que tinham comprado aquelas ofertas, né? Enfim, foi uma crise grande. Aí qual o que a gente fez nessa situação? Bom, era uma coisa específica de viagens, então não era um negócio que a gente precisava ir a público um vídeo para todo mundo do Brasil pedindo desculpas, não, tipo, tá um negócio que é controlado. Vamos pedir desculpa para quem a gente precisa pedir desculpa, né? E vamos devolver o dinheiro dessas pessoas ou a gente encontrou outro parceiro que honrasse com aquela oferta. E dessa forma, usando uma coisa que podia ter sido uma crise, podia ter realmente machucado muito a reputação do Peixe Urbano, a gente usou como oportunidade para dizer, olha, quando alguma coisa dá errado, a gente se responsabiliza e a gente vai bancar enfim, não se preocupem, vocês podem confiar na gente, vocês podem comprar as ofertas no nosso site tranquilamente, porque a gente vai ou devolver o dinheiro ou oferecer outro produto similar que você queira, né? Ou seja, pega a crise e torna em oportunidade para reforçar a mensagem que o peixe é confiável, né? Lê, muita gente perguntou o negócio de RP nessa época agora com a crise Covid, coronavírus. Disse, será que eu deveria estar falando alguma coisa? Como é que eu deveria atuar nesse momento? Eu queria que você contasse aquela história quando a gente fez aquela campanha lá para levantar dinheiro para as chuvas ali em Teresópolis e tal, porque acho que tem uma analogia ali de uma questão assim que você pode acabar dando um tiro no pé se você fizer a coisa errada no momento errado e depois como tentar consertar isso. Esse foi cara, esse episódio assim foi marcante para mim, foi um grande aprendizado. Em março, acho que foi março, não sei, de 2011, se eu não me engano, teve grandes enchentes na região serrana do Rio de Janeiro e a gente resolveu tentar ajudar de alguma forma, enfim, montou rapidamente uma campanha que as pessoas iam poder doar dinheiro através do site, a gente ia juntar todo o dinheiro que a gente arrecadasse, a gente ia doar, enfim, uma campanha lá, não me lembro dos detalhes, de responsabilidade social para ajudar as pessoas mais afetadas com a enchente. Que aconteceu no final? Teve uma repercussão super negativa, porque as pessoas enxergaram aquilo como o Peixe Urbano está se aproveitando de uma tragédia para fazer marketing e conseguir que os usuários se cadastrem, porque para doar dinheiro a pessoa tem que se cadastrar. Então é uma estratégia de marketing se aproveitando da tragédia das pessoas. E o agravante disso foi porque o Luciano Huck era, enfim, sócio do Peixe Urbano. Quando se junta celebridade, responsabilidade social, você tem que tomar muito cuidado, porque é impressionante como as pessoas
estão ali prontas para criticar, para tentar enxergar algum motivo secundário naquela ação. Então, acho que a grande lição ali foi quando você faz uma ação de responsabilidade social, faça sem exigir nada em troca, não, assim, se possível, que a pessoa não tenha que se cadastrar, que a pessoa não tenha que comprar, que seja super transparente, né, o máximo possível. Cuidado ao envolver celebridades, porque isso também pode ser visto como estratégia de usando a responsabilidade social, juntando com uma celebridade para fim de marketing, não para arrecadar dinheiro para aquela função. Então, assim, levando para essa época agora de pandemia e tal, é a mesma coisa, assim, as empresas estão atuando de uma forma muito low profile, assim, mostrando que se preocupam e que querem ajudar, né? Então, assim, quem puder está dando produto de graça, está oferecendo, tá mostrando como se preocupa, né, com a saúde das pessoas e quais cuidados as empresas estão tomando, e assim, a não ser que você tenha realmente uma coisa de valor que você possa dar, é melhor evitar para não ser visto como oportunista, né? Gente, a gente está quase acabando a nossa hora aqui. Eu queria bater algumas perguntas bem táticas, assim, que algumas pessoas mandaram. Então, vamos tentar passar por elas relativamente rápida. A primeira é sobre release, né? Você tem uma notícia, você quer divulgar a notícia, como fazer? Basta você escrever um press release e mandar para 1.001 jornalistas, ou você deveria negociar exclusivas, e se sim, como? Como é que é a parte tática de você otimizar a força de uma notícia que você quer divulgar para o mercado? Tudo depende da notícia, né? Se de fato é uma coisa que você quer divulgar para o mercado, você quer ter a maior cobertura possível, você tem um grande peixe aí que você quer vender pelo melhor valor possível. Então, você já cultivou um grupo de jornalistas ali, uma base de divulgação. Geralmente, você vai pensar em qual é o canal ali que vai ter maior impacto e, sendo bem direto, vai para essa pessoa e vai propor uma exclusiva em troca de alguma coisa. Então, fala, poxa, acho que o meu maior objetivo aqui é conseguir uma capa na Veja com essa exclusiva. Vai na sua primeira opção. Não conseguiu, vai na sua segunda opção e assim por diante. Eu também, assim, eu acho que press release é válido para notícias macros importantes e que você vai usar essa estratégia de exclusividade, depois divulgação massiva e tal. Mas nem sempre tem que ter um press release. Quando a notícia é menor, alguma coisa mais pontual, uma pauta que você está tentando vender especificamente para um veículo, muitas vezes basta um e-mail com a ideia de pauta, com alguns números interessantes, oferecendo entrevista. Então, você consegue ganhar muita agilidade definindo ali, tipo, isso realmente precisa de release ou não, né? E não tudo precisa. Agora, e outra coisa quando a gente fazia press releases para essas notícias maiores, muitas vezes a gente fazia versões diferentes do release, tá? Então, assim, a gente tinha uma versão nacional que a gente, no caso de uma notícia nacional, obviamente, no release nacional, que a gente tentava emplacar, por exemplo, na Veja, Folha de São Paulo, ou que seja. Depois, assim que a notícia era publicada, a gente saía com pequenas adaptações do release para as principais cidades do peixe urbano, né? Então, agregava números locais no release do Rio, agregava algum exemplo, algum depoimento, algum número local no release de São Paulo, de Brasília, de Porto Alegre, e assim a gente dava algo a mais para aqueles principais jornais dessas cidades, além do que já tinha saído na entrevista. Era uma outra forma de tentar meio que conseguir um caldo a mais ali, e aí depois sim a divulgação do release massiva, fazendo follow-up com os principais veículos e depois... Fala do negócio aqui que muito fundador discute também, que é a questão de quando você capta uma rodada nova e quer possivelmente anunciar um funding, né?
Eu acho que muito o que acaba acontecendo é que você vai falar com o jornalista, eu quero anunciar que o fundo XPTO investiu na minha empresa. E o jornalista muitas vezes pede acesso a alguns dados exclusivos. Quero saber o dado de faturamento, ou então de valuation, ou o valor do aporte. O que vocês acham de, número um, a empresa deveria divulgar funding ou não? E dois, que dados divulgar quando? Acho que a primeira coisa aí é importante se colocar no lugar do jornalista, né? Às vezes ele está perguntando o seu número de receita, mas na verdade o que ele quer saber, o que ele quer não é o seu número de receita. Ele quer mostrar, dar uma ordem de grandeza de quem é você ou do tamanho do seu fundo. É isso que ele quer. Então, quanto mais, e isso vale para tudo, né? Todas essas interações com a imprensa, assim, quanto mais você facilitar a vida do jornalista que está ali do outro lado, melhor. Então, de repente, já chegar, já sabendo que ele funciona dessa forma, que ele quer mostrar que isso realmente é uma notícia relevante, por que eu vou escrever sobre isso? Traga já os argumentos ali por que isso é relevante. Talvez seja o seu faturamento, talvez seja o tamanho do round, talvez não seja. Depende da estratégia da empresa, né? Então, assim, acho que tudo vão ter trade-offs. Você vai colocar o seu tamanho de funding e colocar o número ali, talvez seja uma coisa boa para recrutamento, talvez seja uma coisa boa para trazer legitimidade quando você for fechar isso com clientes, principalmente se for clientes B2B, mas por outro lado pode atrair mais atenção aí para outros concorrentes começarem a entrar em função disso. Eu vejo isso muito como a Uber, a gente demorou muito para divulgar o tamanho do Brasil. Por muito tempo a gente não falava sobre isso, justamente porque eu não queria atrair outros concorrentes, principalmente aqueles chineses aí, para chegar e ver o tamanho do mercado e como isso era relevante. Mas chegou um momento que isso era importante, porque a gente tinha um projeto de lei que estava prestes a banir a gente no final de 2018. Então a gente começou a soltar vários números, que inclusive é importante você saber a hora certa de usar esses números, né? Então, no momento que você divulga esses números, isso vira uma notícia. Eu quero usar essa notícia no momento quando eu não tenho nenhuma crise ou quando eu estou prestes a ser banido? Provavelmente quando eu estou prestes a ser banido. Isso gera atenção e gera um ciclo que ajuda a trazer mais conhecimento sobre o que está acontecendo e com isso você consegue reverter uma situação, que foi o que aconteceu aí quando a gente conseguiu reverter um projeto de lei na Câmara e depois no Senado. E além disso, assim, tem que lembrar que todos esses números que saem na imprensa, eles ficam ali registrados para sempre e vão sempre servir como fonte para qualquer outra coisa, né? Na vida da empresa. Então, você tem que entender se faz sentido colocar aquilo como marco ou não. Então, se você está falando com um jornalista, o jornalista, você sabe que ele vai colocar algum número na matéria, porque ele vai buscar de alguma forma a fonte de mercado, disseram isso, aquilo. É melhor que você dê uma ideia para ele ou que você empurre ele numa direção mais apropriada do que talvez arriscar que ele coloque lá um número totalmente errado que depois vai ser citado em todas as outras matérias e vai virar verdade, né? Então, assim, você tem que meio que uma análise, calcular esse risco e benefício, assim. Inclusive, assim, você acha que não faz mal nenhum, vou falar o valor do funding, só que de repente quando a empresa for vendida lá para frente, eles vão usar isso para avaliar se foi uma venda sucedida, se não foi. Então, isso tem implicações assim que vão muito além daquele momento, né? E um último ponto sobre isso: se você tem fundos de investidores com nomes fortes, talvez não seja tão necessário dar o número do investimento, porque o nome deles sozinho já tem um peso, as pessoas já têm ideia de geralmente quanto essas empresas investem, né? Se você tem investidores que não têm nenhum nome, talvez você tenha, e o valor foi alto, talvez valha a pena você dar o valor para dar um pouco mais de peso para a notícia. Então, são diferentes. Eu acho que essa dinâmica de concorrência é super importante, né? Assim, imagina que se os seus concorrentes sabem A, quanto você captou, ou B, quanto vale a empresa, se isso vai te ajudar ou prejudicar perante a eles, né? Vai ajudar eles a captar mais, vai atrair gente nova para o mercado, possivelmente, ou vai dar um medo para outros investidores quererem investir neles. Então, acho que vale a pena fazer um pouco pensar um pouco nessa lógica na hora de divulgar números, né? Eu acho que o número talvez ele tenha um resultado positivo no curto prazo, mas pode ter um custo maior no longo prazo, né? Mas, gente, acabou aqui a nossa hora.
Queria Nossa, só deixa agradecer vocês. Tanto mais, assim, mais assunto, né? Mas aí Fica fala no só... teaser aí. Mas obrigado aí, pessoal, pela participação e obrigado a todo mundo aí também que ligou e mandou pergunta e tudo mais. Depois eu mando aí o link pro vídeo e para mais algumas outras informações para todo mundo que quiser, tá bom? Mas obrigado, pessoal. Bom final de semana aí. Obrigado, Júlio. Valeu, gente.